Boa noite a todos. Agradecendo a presença de todos, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do Poder Legislativo de 2022. Solicito ao vereador William que proceda à verificação do quórum. 9 vereadores presentes. Solicito ao vereador William que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Porque os maus prosperam. Tu continuas justo, Senhor. Se entro em processo contigo. Contudo, falarei contigo sobre questões de direito. Porque prosperas o caminho dos ímpios. Porque os apóstatas estão em paz. Tu os planta, eles criam raízes, crescem e produzem fruto. Estás perto de sua boca, mas longe de seus corações. Declaro aberto o espaço de credenciamento para o grande expediente, com 5 minutos para cada vereador. Vereadora Alita, vereador Carlinhos, vereador Wilson, vereadora Eva, vereador Darta, vereador Ita, vereador Darta. Declaro aberto o espaço de credenciamento para a discussão da pauta, com 3 minutos para cada vereador. Vereadora Alita, vereador Carlinhos, vereador Wilson, vereadora Eva, vereador Darta, vereador Itamar, vereador Isaac, vereador William. Não. Declaro aberto o espaço de credenciamento para explicações pessoais. Vereadora Alita, vereador Carlinhos, vereador Wilson, vereadora Eva, vereador Darta, vereador Ita, vereador Isaac, vereador William. Sim. Fica dispensada a leitura das atas de número 9 e 10, sendo disponibilizada cópias para todos os vereadores e vereadoras que podem encaminhar eventuais correções no prazo de 5 dias à Secretaria da Câmara. Leitura do grande expediente. Ofício número 153, 2022. Ao cumprimentá-lo cordialmente o município de Mariano Pimentel, através do prefeito Luiz Renato Mileski Gonchoroski, de acordo com o que confere a dispositivos legais segurado através do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, encaminhar a esta colega da casa a seguinte adequação aos projetos de lei número 32, 33, 34, 35 e 38. Projeto de lei que altera o capítulo do artigo 79 da Lei Municipal 544, de 30 de janeiro de 2008. Ofício número 154, 2022. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente o município de Mariano Pimentel, através do prefeito Luiz Renato Mileski Gonchoroski, requer, nos termos do artigo 135 do regime interno desta Casa Legislativa, a retirada do projeto de lei número 36, 2022. Dispõe sobre a denominação da creche pública, sendo que se apresentava para o momento, aproveitando a oportunidade, retiro os votos de elevada estima e consideração. Declaro aberto o espaço do grande expediente, que será de 8 minutos para cada vereador. Vereadora Eva. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Iago, vice-secretário William, assessor Dr. Ney, colegas vereadores, comunidade aqui presente e a comunidade que nos assiste também pelas redes sociais. Vou falar um pouquinho desses projetos que estão entrando, assim, passando de relance o que está na casa, para a comunidade e para as pessoas que estão aqui também estarem saberem do que está sendo votado. Que votar um projeto, o projeto número tal aprovou e ficou por isso mesmo. Nós temos que saber o que se trata
e o que essa matéria está dispondo para a comunidade, principalmente para os munícipes, né, que são os mais interessados. Então, o projeto 30, ele altera alguns artigos do Código Tributário, alterando as formas de cálculo das taxas, que eram taxas colocadas como fixas, então elas passaram a ter como a base, né, a URM, que facilita para que cada ano, anualmente, não tenha que estar entrando na casa e a gente tenha que fazer alteração na lei. Assim, então, só muda a tabela e em cima da tabela os cálculos são realizados. E também artigo que está entrando é a criação de uma comissão municipal de avaliação da parte de ITBI, que até então era feito pelo fiscal tributário e muitas vezes só fica à mercê de uma ou duas pessoas. Então, forma-se uma comissão e essa comissão ela consegue avaliar e discutir, então, a parte da valoração ali do imposto do produto a ser vendido, comprado automaticamente. Os demais, vários outros projetos que entram são com relação à composição dos conselhos. Então, nós temos o conselho... deixa eu pegar aqui... que tem emenda na lei orgânica também. Primeiro entra uma emenda na lei orgânica colocando a questão da constituição dos conselhos, porque até então, lá na lei orgânica, dizia que a constituição do conselho todos eles seriam por um número ímpar. E hoje, uma grande maioria dos conselhos, a nível federal, eles estão sendo construídos com a constituição por um número par. E é importante assim observar que na constituição desses conselhos deve haver uma paridade entre o poder executivo e a sociedade civil. Quer dizer, se o conselho é formado por 8 conselheiros, 4 e 4. Se ele for formado por 9 conselheiros, como eu tenho alguns em exceção, como é o caso da saúde, que tem que ser número ímpar, se ele é 9, então 4 do executivo e 5 da sociedade civil. Sempre quando é ímpar, a sociedade civil deve ter uma maior representatividade. Porque o conselho, ele é, de certa forma, representantes também em um grau bem elevado da comunidade, dos munícipes. Então, essa alteração também está entrando. E dos conselhos que estão sendo alteradas, as constituições, é o Conselho de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que altera a constituição dos conselheiros, onde fica um número par de 6 conselheiros. E também altera a constituição do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? E automaticamente já foi criado o fundo, né, de manutenção para esse conselho, onde poderá ser, eles poderão receber verbas e gerenciar toda a parte que vem em auxílio e proteção da mulher, que é uma situação assim, bem vulnerável, não só no nosso município, mas também a Brasil afora. Um outro projeto também que está entrando é com relação a... Deixa eu ver que esse aqui não é esse aqui, eu até já me perdi nos projetos aqui. Tem mais um aqui. Não, da lei orgânica, sim. E é o da diária, né? Aumento da diária. Não é aumento da diária, é onde ele dá mais espaço para pagamento de diária, onde o funcionário possa
participar, por exemplo, de congressos, sempre a pedido do município, de congressos, de estudos. Eu não tenho bem aqui, ficou lá na minha mesa, o que ele pode estar utilizando. E nessa questão, assim, então, o que eu peço também com certeza o projeto será aprovado, o que eu peço para o Executivo é que essa questão das diárias, elas sejam paritárias, sejam estendidas a todos aqueles que precisam, quando é necessário essa saída, essa busca de conhecimento, ou então essa representatividade lá fora, né, que não sejam dedicados a alguns funcionários, e também que não haja aquela, vamos dizer assim, entre aspas, a dita farra das diárias, né? Que isso aí também é uma coisa que é só um adendo que eu faço, né, para nós não termos complicações lá na frente. Então, nas necessidades, acredito que está sendo feito assim bem razoavelmente dentro das necessidades, mas para que não se desvirtue, para que um funcionário tenha liberdade de sair, de buscar conhecimento, e um outro funcionário que queira, talvez, que é necessário para o seu trabalho, ele não ter essa disponibilidade. Então, que haja esta equiparação entre todos os funcionários, que o bonito e o feio sejam beneficiados, né? Dentro daquilo que é necessário para dentro do município. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Solicito ao vereador William que proceda à leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Pedido de indicação número 22 de 2022. Apresentado pela vereadora Eva Maria Golanski, vereador Wilson, do Partido Trabalhista Brasileiro, e o vereador Itamar Lourenzi, do Partido Progressistas, indicando-lhe que a administração, junto com a secretaria competente, providencie urgentemente a restauração do bueiro com estrada na propriedade que dá acesso à moradia do senhor Luiz Guerra. Justificativa. O pedido de restauração do referido bueiro na estrada da localidade citada é pertinente, visto que, segundo moradores das proximidades, foi obstruído por uma máquina pública, que utilizou o mesmo para manobrar. Há vários dias, ao lado do bueiro, foi largado pela Secretaria de Obras um cano para substituí-lo, que foi quebrado. Porém, o serviço ainda não foi executado. Diante do exposto, solicitamos com urgência a realização do serviço solicitado, pois o bueiro serve de acesso ao munícipe, que está com a saúde debilitada. Sabemos que o serviço público é essencial para a qualidade de vida, promoção de segurança pessoal e acesso ao patrimônio do munícipe. Pedido de indicação número 23, apresentado pelo vereador Darta Jober da Rosa Lourenci, com a bancada do PMDB e PSB. Indicando-lhe, viemos através deste solicitar que seja colocado um chicote com lâmpada na estrada geral em frente da propriedade do Sr. Flávio Zielinski, e que no mesmo momento seja trocadas as lâmpadas que estão queimadas naquela proximidade. Justificativa, reivindicação da comunidade local. Pedido de indicação número 24, apresentado pelo vereador Darta Jober da Rosa Lourenci e demais vereadores da bancada do PSB e MDB. Indicando-lhe, viemos através deste solicitar que seja colocado uma lixeira na estrada da localidade de Matubia, na frente da residência do Sr. Heitor Rocha Júnior. Justificativa, reivindicação dos moradores. Pedido de indicação número 25, apresentado pelo vereador Wilson Roberto Micaelsi, em conjunto com a bancada PTB e PP. Indicando-lhe, viemos através deste indicar ao Poder Executivo que seja feita a troca de lâmpadas na localidade da linha Alves, no Sr. Darcy Korpalski, na localidade do Dr. Inácio, no Sr. Reinaldo, da Brito Bombacha, e instalação de lâmpadas novas na linha do Dr. Inácio, próximo à residência do Sr. Lauro Santos e Robson Santos. Justificativa, reivindicação da comunidade. Projeto de decreto número 4 de 2022. Dispõe sobre a aprovação de contas do governo do município de 2019. Projeto de lei número 30 de 2022. Altera a redação dos artigos 96, 157, 158, 159, 183, 184 e 298. Altera anexo 3 da Lei Complementar Municipal número 2, de 7 de dezembro de 2022, que diz ao Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Projeto de lei número 31 de 2022. Altera a lei municipal número 7 de 17 de fevereiro de 93. Projeto de lei número 32. Altera o inciso 2º do artigo 74 da lei orgânica do município de Mariana Pimentel, com emenda substitutiva. Projeto de lei número 33 de 2022. Altera os artigos 4º, 9º, 16º, 19º, 20º e 22º da lei municipal número 972 de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Mulher e dispõe sobre a sua organização e funcionamento, com emenda substitutiva. Projeto de lei número 34 de 2022. Altera o artigo 13º da lei municipal número 975 de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, com emenda substitutiva. Projeto de lei número 35 de 2022 dispõe sobre a criação do cargo em comissão do assessor de comunicação e altera o artigo 17º e o anexo 2º da lei municipal número 886 de 17 de setembro de 2019, com emenda substitutiva. Projeto de lei número 37 de 2022 institui o Sistema Municipal de Ensino do município de Mariana Pimentel, revoga a lei municipal 272 de 19 de dezembro de 2000 e dá outras providências. Projeto de lei número 38 de 2022 dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação do município de Mariana Pimentel e dá outras providências, com emenda substitutiva. Projeto de lei número 39 de 2022 altera o capítulo número 500, capítulo número da lei número 544 e 30 de janeiro de 2008. Acho que é um regime jurídico único essa. Isso aí, presidente. Declaro aberta a discussão da pauta. Vereadora Eva. Coloque em discussão os pedidos de indicação do 22 ao 25. Coloque em votação os pedidos de indicação 22 ao 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em discussão o projeto de lei número 30 de 2022. Coloque em votação o projeto de lei número 30 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em votação o projeto de lei número 31 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em discussão o projeto de lei da emenda substitutiva número 32 de 2022. Coloque em votação o projeto de lei de emenda substitutiva número 32 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em discussão o projeto de lei com emenda substitutiva do número 33 de 2022. Coloque em votação o projeto de lei com emenda substitutiva número 33 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em discussão o projeto de lei com emenda substitutiva número 34 de 2022. Coloque em votação o projeto de lei com emenda substitutiva número 34 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Coloque em discussão o projeto de lei com emenda substitutiva número 35 de 2022. Senhor presidente, Sim. o projeto de lei número 35, eu peço vista, para que seja mais avaliado para casa com mais tempo. Tá bom? Vereador, de acordo? Coloque em discussão o projeto de lei número 39 de 2022. Coloque em votação o projeto de lei 39 de 2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por todos. Declaro aberto o espaço para explicações pessoais, que será de 3 minutos para cada vereador. Vereador Wilson.
Cumprimento a mesa, o nosso presidente Iago, o secretário William, assessor Ney, demais colegas aqui presentes e o público em geral e os que participam das nossas redes sociais. Eu quero só aproveitar esse pequeno espaço aqui para fazer um agradecimento ao nosso executivo por ter executado uma obra que já faz mais de ano que eu tinha conversado com o prefeito. É um trecho pequeno, ali no Mato Pia, um acesso do seu Everaldo Holtz. Esse rapaz sofria muito, não conseguia quase nem com a linha da cidade, uma chacrinha que ele tem lá. O acesso dele estava péssimo, ruim mesmo. E a gente conseguiu falar com a dona Celina Ulrich, ela cedeu um espaço para melhorar o acesso à casa dele, certo? E isso aí foi concluído, tá? Então a gente tem coisas que tem que agradecer, mesmo que demore um pouco mais, mas tem que ser agradecido, com certeza, tá? E eu sei que não é o espaço certo sobre o pedido ali dessas lâmpadas, mas eu vou aproveitar o mesmo caminho aí, não dá nada. O seu Darcy Corpado, que casualmente foi fim de semana, teve lá em casa, ele pediu para ser trocado uma lâmpada, faz tempo que está no escuro na casa dele lá. E o seu Robson dos Santos, esse aí é um senhor que comprou aquela propriedade ali que era do falecido Edmundo Kubiak, ou melhor, o seu Tadeu ali. Ele pediu para uma colocação de uma lâmpada nova, que nunca teve, e o Lauro Santos também. Ficam tudo na mesma proximidade ali, de frente à Sociedade de Stanislaus. Então a gente faz esse apelo, esse pedido aí, para ver se a gente consegue atender esse pedido desses usuários aí. Beleza? Tá bom, da minha parte, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Isaac. Quero estar cumprimentando a mesa, na pessoa do presidente, colega Iago, assessor Ney, secretário William, os demais colegas vereadores, público que nos assiste, também salientar a presença do vice-prefeito. Quero estar cumprimentando as minhas filhas também na casa, assistindo, comunidade ali do Boqueirão, alguns que estão comigo, e o público que nos assiste pela rede social. Quero estar usando este espaço aqui em pedido de uma família ali da localidade do Boqueirão Baixo, a família do Delmar Machado e da Giselda da Silva Machado. Essa família precisou do serviço da saúde aqui de Mariana Pimentel e já estão em casa, foram atendidos e nos procuraram ali para fazer um agradecimento. Então eu estou aqui representando ali a população e atendendo esse pedido ao qual eles me pediram. Eu sempre gosto de falar que a gente assume a tribuna às vezes para cobrar, temos reclamações, e aí quando tiver que agradecer, temos que fazer assim, ser humilde, como se diz. Também esqueci ex-vereador Luciano na casa também, sinta cumprimentado, sua esposa, família. E o Delmar, ele foi acometido, de repente estava em casa do nada, essa família, e começou a dar umas dor, e ele foi até o hospital e chegou lá, foi diagnosticado com uma doença que precisava de uma intervenção cirúrgica muito rápida. Então ele veio até a unidade de saúde aqui, posto de saúde, e foi atendido. Chegando ali, precisou alguns exames e ele foi encaminhado. Foi assim feitos os exames e ele tinha que fazer o procedimento então cirúrgico muito rápido. Estava muito se agravando o problema dele. Então aqui, segundo ele, foi encaminhado, foi passado tudo de urgência o mais rápido possível e foi atendido, foi internado no hospital
o Hospital de Clínicas, né? Acho que foi de Clínicas. Ele foi encaminhado, segundo ele, muito bem atendido, passou pelo procedimento, bem complicado foi, mas hoje ele está em casa. E até achei graça que ele pediu que eu, quando eu estivesse aqui agradecendo, que agradecesse o motorista Lucas Batoque, que foi o que trouxe ele ao retorno para sua casa, e dizer que ainda com muita dor, e o Lucas, com muito carinho, trouxe ele, veio bem devagar daí, e ele pediu que a gente viesse aqui para estar agradecendo. Então fica aqui o meu agradecimento à saúde. Está aqui o Ilho, faz parte ali também, colega que trabalha. Então estou aqui prestando, em nome da família do Delmar, esses agradecimentos. Também quero usar esse espaço aqui para agradecer o Patrulha Agrícola, Moisés Segaspini, né? E até, segundo ele estava cometido pela Covid, né? Não sei se já está liberado ou não, mas Moisés, uma sexta-feira, ele me surpreendeu. Quando estava ali a patrulha trabalhando, atendendo os munícipes, e faltou um trator, e quando eu vi lá estava o Moisés em cima um trator lá trabalhando, foi lá puxar e seguiu trabalhando, uma sexta tardinha fria. Eu disse: Moisés, dei os parabéns para ele ali, e a gente fica muito, muito feliz quando isso acontece. Então fica aqui minha palavra de gratidão também ao executivo que está atendendo essas demandas daí. Como sempre digo, às vezes não fica algumas coisas que tem que ser feito, mas a gente está aqui no aguardo, esperando que tudo venha se concluir e que os munícipes venham ficar agradecidos, porque vocês sabem, os colegas sabem, o telefone nosso não para. Dá um problema, eles ligam para os vereadores: dá um problema lá em tal lugar. E a gente vem fazer a cobrança, vem no executivo fazer a cobrança. Também agradecer ali, tínhamos pedido de lâmpada lá embaixo, eu vi aqui os colegas falando, mas vai chegar lá. Tinha uns pedidos de lâmpada lá que estava por fazer, e foram lá e resolveram os problemas. Ficaram, então, como eu digo, a gente usa para reclamar, usa para bater, mas tem que vir aqui agradecer quando acontece. Eu sou humilde nessa parte. Fica aqui a minha palavra, então, de gratidão, e meu muito obrigado a todos neste momento. Obrigado, vereador. Vereador William. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o presidente Thiago, o assessor Ney, vice-prefeito Betinho, presente na sessão, vocês, vereador Luciano, demais vereadores, comunidade que assiste de casa. Passar um comunicado aí do pessoal da plataforma do Siconv lá. Graças a Deus saiu o convênio da Retro, dos 300 mil do Giovanni Feltz. Dia 10 foi o último dia, a gente conseguiu contemplar. Não perdemos, não vamos perder nenhuma emenda, já deixei bem claro isso. Que puder ficar ao nosso alcance, ao meu alcance, a gente vai correr atrás, vai conseguir contemplar todas as emendas. Com o repasse da Câmara do ano passado, nós vamos conseguir comprar esse ano ainda. Tomara esse pleito eleitoral aí do governo federal da República não atrapalhar a gente. Mas acredito que vai dar tudo certo, não vai atrapalhar a gente. E fazer só um breve, abre aspas aí, breve orientação ali do projeto número 35. A gente pediu vista ali porque tem alguns ajustes para fazer ali. E como a gente é servidor há um bom tempo do município, a gente luta aí por paridade, né? Por igualdade aí. Então a gente precisa ali reajustar aquela carga horária de 30 horas ali para 40. Porque eu acho que todo servidor aí tem que pelo menos cumprir 40 horas aí, ao mínimo aí. Então a gente tem que colocar isso no papel ali, o presidente mandar de volta ali. A gente sabe que a lei permite a gente baixar os horários ali, mas eu acho que no mínimo aí o servidor está presente pelo menos de segunda a sexta-feira das 8 às 5 aí, direto aí. Tá? Da minha observação, acho que era isso. A gente conversa mais na próxima sessão, tá bom? Um abraço, boa noite para todos. Obrigado, vereador. Declaro aberto o espaço para manifestações de líderes, que será de 5 minutos para cada vereador. Vereador Itamar, líder da bancada do PP. Vereador Luiz Carlos Kovaleski, líder do governo do MDB.
Vereador Darta Lourenço, líder da bancada do PSB. Vereador Wilson Michaelski, líder do PTB. Vereador William, líder da bancada do MDB. Sim. Breve também, esqueci de deixar um agradecimento um pouco atrasado aí para o prefeito, pro prefeito e pro vice-prefeito aí, que foi a questão do reajuste dos servidores aí. Acabamos passando que ninguém agradeceu eles. Eu acho que eles merecem desse atraso aí que eu tive. Acho que foi uns 2 meses, acho que já foi passado. Eu acho que o reajuste de todos os servidores eu acabei deixando isso. Foi uma batalha de mais de 10 anos aí, tá? Que não tinha reajuste, teve vale parcialmente, mas não conta pra gente nem aposentadoria nem nada. Então, aquilo ali é só um auxílio, ajuda muito. Mas dar os parabéns a eles aí que conseguiram cumprir as metas fiscais, conseguindo cumprir todos os padrões, porque desde a parte da saúde, que eu entendo um pouco mais, até a parte deles, eu acho que essa função de prestar contas aí, para Deus todo mundo, isso não é fácil. E ter uma gestão, acho que eficiente, conta muito com isso aí, tá, pessoal? Boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Eva Maria Golanski, líder da oposição. Vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho da indicação que a gente fez. Se no fim passou, eu não comentei. Eu gosto sempre de comentar essas indicações que são feitas. Então, essa indicação que a gente fez com relação ao bueiro, ali na lomba do seu Luiz Guerra, que está obstruído e é a única entrada para a casa dele. Se não for por essa entrada, ele tem que fazer uma volta bem maior pela propriedade. E pelo que me foi passado, ele está adoentado, está cometido, não tem, acho que, tanta mobilidade. E esse bueiro está quebrado, o cano está quebrado. Inclusive, os moradores, o que me passaram, que foi quebrado uma máquina pública, foi manobrar ali, o peso da máquina quebrou o bueiro. E tem um bueiro ali, foi colocado um cano para ser feito, só que ele não vai fazer, até porque ele não tem condições de saúde de fazer isso, né, dar acesso à estrada geral. Então eu faço esse pedido em nome daquela comunidade, aquelas pessoas que ali utilizam, e até pelo próprio munícipe, né, que se está acometido, né, a camada está doente, não tem como. Então é um pedido que eu faço para que seja feito a manutenção deste bueiro. Seria isso, então. Muito obrigada. Obrigado, vereador. Queria também usar o espaço para agradecer a comunidade presente, os colegas vereadores. Usar esse espaço também, agradecer o nosso vice-prefeito Betinho e me direcionar a ti, Betinho. Hoje, um agricultor me ligou, que te ligou bem no ponto de meio-dia, que estava com um caminhão dele, a produção dele estava atolada na lavoura, não tinha mais o que fazer, e tu disse que estava numa situação que a patrola estava na faixa, e se eu estiver errado me corrija, a reto estava na estiva desatolando o caçamba e não tinha nem um veículo no pátio. Tu correu até um amigo, foi lá e solucionou o problema para ele, pegou um trator de um amigo, acho emprestado, coisa assim. Eu queria dar os parabéns, Beto, porque a gente não está aqui para puxar saco de ninguém, mas só quem sabe da necessidade que é trabalhar lá embaixo, às vezes tem serviço e máquina e não dá conta. Como é que tu vai fazer vir uma patrola lá da faixa para puxar um caminhão, acho que era na Vasco, não sei aonde, aqui para baixo. E muitas vezes dá os falatórios que a gente não faz nada pelo agricultor, a gente faz sim porque é ele que dá a nossa renda para o município. E eu queria parabenizar tu pela tua atitude, que isso aí não é atitude, como é que você não fez pensando porque tu é vice-prefeito ou porque tu é político, mas sim que tu é um cara humano no ponto de meio-dia, deixou a tua comida, teu almoço, tua família e foi até um amigo e foi lá e socorrer o cara. Eu queria isso aí parabenizar e deixar registrado, porque para a comunidade também ver, porque tem muita gente às vezes que fala coisas da boca para fora, né? Mas então tem que se inteirar mais no assunto e ver que a gente também trabalha em prol do nosso agricultor, em prol da nossa saúde, em prol da nossa comunidade. Nenhum de nós que estamos aqui na Câmara de Vereador,
nem um lado executivo. Acho que ninguém que entrou dentro dessa Câmara sempre quis o mal da comunidade. A gente sempre quer o bem e a gente sempre trabalha conforme a gente pode. Era isso, gente. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço em nome da mesa a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 20 de junho de 2022. Uma boa noite, vão todos com Deus.